Olá, meninos e meninas do programa Travessia Recife. Tudo bem com vocês, não é? Aqui está tudo maravilhoso. E vai ficar melhor ainda porque nós estamos iniciando mais uma aula de quê? De língua portuguesa. E qual o tema da aula? O senhor sabe com quem está falando? E aí? Vocês sabem com quem vocês estão falando? Às vezes, né, a gente escuta essa frase por aí. Às vezes é uma frase do quê? De muita autoridade. E aí, você sabe com quem você está falando? Né? Então, é o tema da nossa aula de hoje, professora Ana Zaidan. Vamos lá, meus queridos? Acolhida. 2022, um ano para quebrar barreiras, lutar pelo que acredita e concretizar sonhos. Esses sonhos eles podem ser a curto, a médio ou a longo prazo. Mas quando a gente fala em travessia, vai ser o quê? A curto prazo, porque nós temos um ano só de 2022 para fazermos acontecer para que vocês estejam em 2023 adentrando o ensino médio, tá certo? Então vamos concretizar esses sonhos. E vamos iniciar agora a nossa aula com leitura de imagem. E aí, o que é que vocês estão vendo nessa leitura de imagem? Né? Aí tem dois tipos de leitura, tá bom? Então, vocês observam direitinho e no decorrer da aula vocês vão lembrar dessa imagem, dessas duas imagens que vocês estão vendo aqui. Tá certo? Observem bem direitinho. Quais são os objetivos da nossa aula? Identificar no dicionário o sentido de determinada palavra ou expressão presentes no texto. Produzir um texto na linguagem formal ou informal. Aí é que vem o quê? Aquela figura que vocês viram, aquelas duas, né? Em diferentes contextos de interlocução. Objetivos também. Produzir um texto considerando o que quer dizer, como dizer e a quem dizer. E justificar uma opinião com base na compreensão do texto, né? Vocês vão ler um texto e vocês vão justificar a opinião. Se for um texto meu, não é? Eu vou tentar, no máximo possível, justificar aquela minha opinião e posso até ter argumentos para que todo mundo compreenda aquele meu texto. O que eu quero dizer, a quem eu quero dizer, tá? E também como dizer. Problematização, tá? Vocês sabem o que são palavras sinonímias, que vem de quê? De sinônimos, não é? Vocês sabem? O que você entende sobre linguagem formal e linguagem informal? Vocês entendem muita coisa, mas a gente vai ver um pouquinho na teoria o que acontece na prática, tá bom? Então, vamos ver logo o que é sinonímia. É a relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. Então, quando a gente vai escrever um texto, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Né? Nessas palavras, iguais ou semelhantes. Aí vocês estão vendo, né? A figura mostra tudo, ó. Sinonímia. Como acontece a sinonímia nas frases? Como será que acontece? As palavras têm a capacidade de estabelecer relações de sentido umas com as outras, certo? Quando essa relação de sentido é de proximidade, as palavras apresentam significados semelhantes, ocorrendo sinonímia. Tá certo, gente? Então, quando elas estão com essa proximidade. Vamos ver alguns exemplos de sinonímias. Desenvolvimento e crescimento. Fazer e realizar. Conhecimento e sabedoria. Apresentar e mostrar. Importante e significativo. Problema e dificuldade. Tá certo? Então, a gente vai ver uns dois exemplos com palavras
para vocês, né, entenderem melhor, até quando vocês forem escrever um texto ou simplesmente uma frase. Vamos lá? Palavras sinônimas, né? Então, problema e dificuldade. Apareceram diversos problemas durante a implementação do projeto, né? Apareceram diversas dificuldades durante a implementação do projeto. Tá certo, gente? Então, a gente pode usar, né? A gente só vai mudar ali o quê? Que uma está no feminino, né? E outra está no masculino. Quando diz problemas, né? Diversos problemas e diversas dificuldades. Então, vamos partir para o próximo exemplo. Palavras sinônimas. Fazer e realizar. Você já realizou uma boa ação hoje? Você já fez uma boa ação hoje? Entendeu? Então, a gente pode utilizar na frase. Vocês estão vendo duas frases com a mesma palavra, com o mesmo sinônimo. Tá bom, gente? Então, nós vimos ali as palavras sinônimas e agora nós vamos ver um pouquinho sobre a linguagem formal e a linguagem informal. Aquela linguagem que eu escuto todo dia de vocês em sala de aula, né? Aquele bate-papo entre amigos em sala de aula. E quando a professora chega em sala de aula, que começa a falar, agora nós vamos começar a usar o quê, gente? A nossa norma culta. Aí passa a ser uma linguagem mais formal, para que vocês entendam direitinho antes de nós iniciarmos, que eu sei que vocês sabem demais. Tá bom? Então, vamos lá. A linguagem formal e informal são variações de língua. A linguagem informal é usada em momentos com a família, com amigos, né? Em sala de aula, aquele bate-papo em sala de aula, aquela conversa com a família na hora do almoço, tá? Já com superiores hierárquicos, devemos usar a linguagem formal. A gente deve usar aquela norma culta. Dessa forma, concluímos que a linguagem formal e informal é aplicada em diferentes contextos, tá? Olha só. Eles dois, né, mostrando até a forma de se vestir, né, gente? Tem momentos que a gente tem que estar vestido de forma tem que estar mais formal. E tem momentos que a gente tem que estar mais despojado, mais de forma informal, tá bom? Linguagem formal. A linguagem formal também é chamada de linguagem culta, ou seja, norma culta. Essa linguagem é aplicada quando não existe familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em momentos que requerem mais respeitabilidade, né? Então, se a gente não tem aquele conhecimento com aquela pessoa, né? Se a gente não tem familiaridade com aquela pessoa, então a gente tem que usar o quê? Uma linguagem mais formal. A gente tem que ter cuidado com as palavras que nós vamos usar. Já a linguagem informal, está ali os colegas, né? Ali ainda é a parte formal, né? Então, colegas de profissão, que vocês estão vendo, mas que estão com as características da linguagem formal. Afinal de contas, eles estão no ambiente de trabalho. Então, segue rigorosamente as regras da gramática, pronuncia clara e correta, né, das palavras, e o vocabulário é vasto e rico. Já na linguagem informal, né, enquanto vocês viram aqueles amigos ali, tudo, né, numa firma, todo mundo, né, naquela beca, vocês estão vendo aqui agora a linguagem informal, o pessoal ó, tirando selfie, né, conversando, batendo aquele papo. Então, a linguagem informal também é classificada de linguagem coloquial, tá? Essa linguagem é aplicada quando os interlocutores são amigos, familiares e em momentos de descontração, como está acontecendo aqui. Ei, vem cá, vamos tirar uma selfie. E vai, todo mundo corre para tirar aquela foto bem bacana, como nós estamos vendo aqui. A linguagem informal, as características da linguagem informal. Não se preocupa com o uso correto das normas gramaticais, né? Utiliza vocabulário simples, expressões populares e coloquialismos, uso da gíria, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias e gestos, não é? A gente vê muito pessoal escrevendo, é TB,
também, não é? VC, você. Então, a gente já está até acostumado com essa forma de escrita, não é? Até em mensagens rápidas, né? Mensagens informais. Tá? E também tem várias coisas mais que vocês, enquanto jovens, vocês também escrevem muito, e a gente vai aprendendo também essa nova forma, né? dessa linguagem. Na linguagem formal, quais são as características? Aplicação de palavras abreviadas como se, pra, tá, né? Também, DPS, quer dizer, depois, TMG, o quê? Tamo junto, não é isso? E também está sujeita a mudanças regionais, culturais e sociais, tá? É como eu sempre digo para vocês, de um local para outro, sempre tem palavras diferentes, tá certo, gente? Na linguagem informal, tá bom? E mesmo na formal também, às vezes tem palavras que são diferentes, né? Que ele vai muito o quê? De região para região, tá certo? E agora nós vamos de quê? De avaliação. Vamos lá, vamos ver se vocês prestaram atenção aí do outro lado da telinha. Coloque falso, F de falso e V de verdadeiro, né? Essa mina é show de bola. Essa mensagem, ela é formal ou ela é informal? Aqui está dizendo que ela é informal. Então, vocês vão botar se é falso ou se é verdadeiro, tá? Essa menina é muito linda. Ali está dizendo que é formal, isso aí é com vocês, tá? Aí também tem, os meninos estão aqui. Aí, às vezes, a pessoa diz, está errado. Não, é uma forma de falar. Vocês não estão entendendo? Então, vocês acham que é formal ou informal? Os meninos estão aqui. Ali está dizendo que é uma linguagem formal. Aí é com vocês. Vocês aqui vão colocar falso ou verdadeiro e vão mostrar aos professores da sala de vocês. Ei, tu assisti uma aula, né, sobre linguagem verbal e não verbal e que tinha essa avaliação. E aí, professor, vamos ver essa atividade? Vou ficar muito feliz quando os professores disserem que vocês estão dando esse retorno das aulas, de todas as aulas que estão acontecendo. Tá certo, gente? Então, vamos lá. E tem uma hora do desafio, mas a professora Zaidan já começou com o desafio novamente? Sim. Vamos lá. Escreva um pequeno texto utilizando a norma culta, ou seja, a linguagem formal, tá? Após, reescreva esse texto na linguagem informal. Posteriormente, apresente para seu professor ou professora e colegas de classe. Atenção, dê um título ao seu texto, combinado? Não esqueçam. Então, vocês vão fazer um texto formal e outro informal. Esse mesmo texto vocês podem fazer de várias formas. E depois mostra aos colegas, mostra ao professor em sala de aula, ó, que vai ser bacana demais. Vocês vão fazer esse desafio. Eita, agora, para pensar, tá certo? Ó aí, ó, o cara, ó, feliz da vida, pulando, né? O que é que ele está dizendo ali? Você que está aí do outro lado da telinha, pode pular também de alegria. Você merece todo o sucesso, não é? Agora, como é que vocês vão merecer todo esse sucesso e que vocês vão sentir que vocês merecem todo esse sucesso? A partir do momento que vocês vão estudar, que vocês vão realmente querer foco, força e fé, não é? A gente utiliza isso aí muito em sala de aula. Então, vocês que estão aí do outro lado, todos nós merecemos o sucesso. Basta nós procurarmos. E quando eu digo nós, eu digo todos nós, mas direcionado mais a vocês, alunos do projeto Travessia Recife. Então, meus amigos, meus queridos, meus alunos, mãos na massa, né? Mãozinha na massa e vamos estudar, vamos cada vez mais se interessar, porque o sucesso é consequência do estudo, tá bom? Então, vou deixando aqui. Professora, a aula acabou, eu estava achando tão bom, eu pelo menos estava achando maravilhosa, né? Mas tudo tem início, tem meio e tem fim, então a aula terminou, mas nós vamos ter muitas e muitas outras aulas. Então, beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.